Nós vamos apresentar sobre essa empresa, Baunilha Bordeaux, né? Eu vou começar apresentando os membros do nosso grupo, que sou eu, Adriano, o Antônio Arthur e a Gina, né? Nós vamos aqui apresentar primeiramente sobre a empresa, né? Baunilha Bordeaux, na verdade, é uma microempresa. A empreendedora Júlia de Brito decidiu abrir uma empresa especializada no ramo de fabricação de produtos de padaria e confeitaria, com predominância de fabricação própria. Ela fabrica especificamente bolos e doces, né? É uma microempreendedora individual cadastrada no CNPJ desde agosto de 2020. Né? O local onde fica sediada a empresa é na Rua 25, lote 30, loja 111B, edifício Parque Style, em Águas Claras. Né? Aqui tem os contatos comerciais dela, o Instagram e o WhatsApp. Né? Aqui a gente tem uma imagem que foi retirada do portfólio da empresária. A empresa iniciou as atividades, de fato, em dezembro de 2020, quando começou a produzir, né? Não possui funcionários por enquanto, né? Segundo a proprietária, também não tem planos de expansão. A gente questionou ela na entrevista se a pandemia tinha afetado os negócios dela, né? Porque nesse setor, várias empresas foram afetadas pela pandemia, inclusive algumas fecharam as portas. No caso dela, não, porque, na verdade, ela foi fundada, né? A empresa começou as atividades exatamente durante a pandemia. Então, ela meio que já nasce adaptada a essa nova realidade, né? Agora eu vou apresentar um pouco sobre o microempreendedor individual, porque a Baunilha Bordeaux, ela é uma microempresa, né, individual. De acordo com o Ministério da Economia, em 2020, do total de 3.359.750 empresas abertas no período, mais de 2.600.000 eram MEI, o que representa um crescimento de 8,4% em relação ao ano de 2019. No fim do terceiro quadrimestre de 2020, já existiam no Brasil mais de 11 milhões de MEIs ativos, né? E hoje eles respondem por 56,7% do total de negócio em funcionamento no país. Então, o que a gente vê? Que o MEI é, sem dúvida nenhuma, uma das principais modalidades empresariais do Brasil, né? E, além de tudo, a gente pode considerar que é um grande gerador de emprego, porque, afinal, o MEI, ele é um autônomo, né? Ele é um empregado de si próprio, digamos assim. Então, são pessoas que estão ocupadas, que geram renda, que geram valor, né? Vamos passar aqui para o próximo. O MEI, né, é uma sigla para microempreendedor individual. É um modelo simplificado criado pela Lei Complementar 128, 19 de dezembro de 2008, com o propósito de formalizar as atividades de quem trabalha de maneira autônoma. O limite de faturamento do MEI é de, no máximo, 80 mil por ano. O empreendedor MEI só pode contratar um funcionário, não pode ser MEI quem exerce atividades intelectuais, tais como médico, engenheiro, dentista, advogado, psicólogo, nutricionista, fisioterapeutas. Né? Existe uma tabela e tem que seguir aquela tabela. Essa tabela está disponível no site do microempreendedor individual, ou também está disponível na própria lei atualizada. Né? Não pode se tornar titular de sócio ou administrador de outra empresa e não pode abrir ou ter outra filial, né? Então, o MEI, como ele é individual, então ele não pode ser sócio de empresa e nem pode abrir outra filial. Caso ele queira, ele vai ter que mudar de modalidade, né? Os impostos possuem valores fixos mensais recolhidos em uma guia única. A contribuição mensal do MEI é feita por meio do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Inclui nesse documento o INSS para todos os empreendedores da categoria, o ICMS para quem atua no setor de comércio ou indústria, o ISS para quem atua na prestação de serviços, ICMS e ISS para quem atua com comércio de serviços. A emissão de nota fiscal só é obrigatória para vendas para pessoas jurídicas. Os valores que precisam ser pagos na categoria, né, do MEI, atualizados são: quem trabalha com comércio e indústria, R$ 56,00, 155 para INSS e R$ 1,00 do ICMS. A prestação de serviço é R$ 60,00, 155 do INSS e mais 5 do ISS. Comércio e serviços, R$ 61,00, sendo 55 do INSS, 1 do ICMS e 5 de ISS. A gente viu, então, que o microempreendedor individual ele é um autônomo regulamentado, regularizado com o CNPJ.
Aí, a principal característica dele é que ele vai ter direito a Seguridade Social, né? No caso, por exemplo, aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte para os familiares. Além disso, o MEI, ele vai contar com as vantagens de ter o CNPJ, né? Possibilidade de abrir a conta bancária PJ, permissão para emissão de nota fiscal, baixo custo mensais para manter a empresa legalizada e declaração de renda simplificada. Então, ele vai ter aquelas vantagens que o CNPJ proporciona, né? Inclusive, acesso ao empréstimo bancário com juros e com taxas melhores e com prazos melhores também. Eu vou passar agora para a Gina, que ela vai apresentar a metodologia, vai apresentar as análises que nós fizemos. Bom, gente, agora irei falar em como desenvolvemos o trabalho. Os dados foram obtidos através de um questionário enviado à proprietária e foram obtidos dados do trimestre entre julho a setembro. Mais na frente irei mostrar o questionário. Com os dados foi possível a aplicação dos indicadores que, para avaliar o equilíbrio operacional da empresa, encontrar o preço de venda ideal e também analisar a margem de contribuição de cada produto. Como foram fornecidos os dados mensais, para encontrar o custo de cada produto, foi utilizado o rateio por faturamento. Desse modo, conseguimos observar a participação que cada produto teve na receita total. Aqui temos o questionário que foi enviado para a empresa, para a empresária. Para um melhor entendimento do negócio, foram feitas essas perguntas, como o colega já mencionou anteriormente. Aqui embaixo também temos a discriminação de como é obtido o valor do imposto pago por ela. Pode passar, por favor. Na segunda parte do questionário, foi requisitado o preenchimento dos produtos que ela vende, tanto quanto a quantidade e os preços por ela utilizado, de forma mensalmente. Como podemos ver, também houve uma variação de um mês para o outro no valor aplicado. E, por último, temos a DRE, onde ela apresentou a receita total incorrida no mês, assim como também todas as suas despesas. Vale ressaltar também que, no mês de julho, ela apresentou o prejuízo. Agora, vamos aos resultados. Os indicadores utilizados foram a margem de contribuição, que é obtida por meio do preço de venda, menos os gastos variáveis. Ela mostra a contribuição que cada produto tem para cobrir as despesas fixas e gerar lucro para a empresa. Logo depois temos o ponto de equilíbrio, que é referente ao quanto de receita ela precisa gerar para pagar todas as suas despesas. E ele é obtido pela divisão das despesas fixas pela margem de contribuição. E por último temos o preço de venda, o qual tem que ser capaz de cobrir todos os custos e despesas e ainda gerar lucro. Primeiramente, vamos ver a margem de contribuição. Bom, na primeira planilha, nós temos os custos e despesas variáveis. Nos custos foram considerados a matéria-prima e as embalagens, e nas despesas foi considerado o combustível e o valor de ICMS que ela paga. Como podemos ver na tabela, o produto que possui o maior custo é o bolo de 2 a 3 quilos. É também o que possui a maior margem de contribuição. Porém, ao observarmos a participação nas vendas e a contribuição para cobrir as despesas, ele é o que contribui menos, principalmente nos meses de julho e agosto. Já os bento cakes são os mais baratos para produzir, mas possuem a menor margem e uma participação considerável para cobrir as despesas. O problema está no volume de vendas, porque é necessário que uma grande quantidade desse produto seja vendida para gerar receitas compatíveis com os outros produtos. Isso aqui basicamente fala o que eu já falei anteriormente. No trimestre, o produto que mais consumiu para ser produzido foi os bolos de 2 a 3 quilos. E este produto, nos meses de julho e agosto, possui a menor contribuição para cobrir as despesas fixas, que é a porcentagem no final da planilha. Pode passar. Agora temos o ponto de equilíbrio. Foi utilizado o ponto de equilíbrio contábil e financeiro. A diferença entre eles é que no contábil são considerados todos os gastos fixos e no financeiro são considerados todos os gastos fixos, mais removidos os valores não desembolsados, como a depreciação. No mês de julho, podemos ver
como podemos ver, ela chegou no equilíbrio contábil. Ela chegou no equilíbrio. No contábil, ela ficou um pouco acima, e no financeiro, ela ficou um pouco abaixo, mas a diferença é muito pequena. Então, nesse caso, ela não teve nem prejuízo nem lucro. Bom, se não levarmos em conta o que podemos associar à DRE apresentada anteriormente, que no mês de julho ela apresentou um prejuízo de 1,47, o que basicamente podemos atribuir à depreciação, um valor não... Podemos atribuir à depreciação. Podemos também relacionar o problema que eu falei anteriormente, que é o volume de vendas que ela teve nesse mês. Não foi possível suprir as despesas físicas e ainda gerar lucro com os preços de venda que ela usou. Nos meses seguintes, podemos observar que ela conseguiu arrecadar bem acima do necessário para pagar suas despesas, então ela teve uma margem boa de lucro. Pode passar, por favor. E por último, temos o preço de venda. Aqui está a fórmula que foi utilizada. Foram considerados o custo unitário, as despesas fixas e variáveis. No caso das despesas secas, foram consideradas o aluguel, a energia e os impostos, que estão discriminados na DRE do questionário. E também foi considerada a margem de lucro, que a proprietária falou, de 35%. Pode passar, por favor. Assim, aqui podemos ver que, no mês de julho, o preço de venda ideal que foi encontrado são preços totalmente inutilizáveis, porque ficaria muito acima do preço de mercado praticado e ela se tornaria não competitiva. Então, é o que explica ela ter ficado no ponto de equilíbrio. Então, nesse mês, ela não pôde praticar essa margem de contribuição de 35%. A margem real que ela utilizou foram essas margens de 0,07, 0,08 ou 0,05 nos seus produtos, então ela quase não teve lucro. A estrutura fixa que ela tem no mês de julho ficou muito cara para ser absorvida pela receita que ela teve com os produtos. Nos meses seguintes, ela já conseguiu praticar a margem de lucro que ela desejava e até conseguiu ficar bem acima da margem desejada. Olá, eu vou falar das conclusões que nós obtivemos com a análise do trabalho. Foram feitos cálculos médios para saber o faturamento anual da empresa e foi baseado nos últimos 3 meses. Chegamos no valor de R$ 4.343,12, que com esse valor ela não ultrapassaria o teto do microempreendedor, porém, alguns meses esporádicos que possa vir a ter uma procura maior, algum mês de maior festividade, ela pode extrapolar, sim, o valor anual, né, máximo. Também conseguimos analisar que os custos variáveis deveriam ser diminuídos, tendo em vista que o custo fixo dela é basicamente todo atrelado à estrutura e à produção, né? Não seria necessária a mudança de enquadramento MEI para ME, porque ela não visa expandir no momento, mas caso ela queira captar mais recursos, seria necessário, sendo que o mercado trabalha hoje com a margem do seu limite e o empréstimo que é praticado hoje para os microempreendedores, salvo as exceções, são empréstimos de no máximo 1/3, que seria 28 mil, mas o que se costuma ver no mercado, empréstimos financeiros, são de capital de giro de curtíssimo prazo, com juros muito altos e no valor no máximo de 20 mil reais. Então, tendo em vista a mudança de enquadramento, poderia ser possível captar um valor maior, né, com um maior tempo para pagamento. Levamos em consideração também a duração da empresa, que hoje ela já tem 10 meses, e ao longo desse tempo ela vem obtendo um equilíbrio, um retorno do valor investido inicialmente, e como conclusão final,
entendemos que caso ela queira expandir pelo menos o número de vendas dela, ela deveria investir um pouco mais em marketing, sendo que hoje a principal ferramenta de venda e de comunicação seria o Instagram. E caso futuramente ela queira investir de forma mais contundente, né, o empréstimo e a mudança de enquadramento, até mesmo para conseguir contratar funcionários e suprir a demanda de uma empresa numa maior escala. Com isso, nós concluímos o trabalho. Fica aí para vocês a nossa bibliografia. Um ótimo dia a todos.